Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, continuando a leitura de Provérbios, capítulo 14, do versículo 9 em diante. O último vídeo nós lemos a sabedoria do prudente. Agora nós vamos ver o 9, que diz: os insensatos zombam da expiação do pecado, mas os retos alcançam a boa vontade pela graça de Deus. Vamos continuar aqui a leitura de Provérbios. Já quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com alguém que precisa ouvir sobre sabedoria. E vamos a mais um vídeo. Essa outra tradução diz assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então, os insensatos, eles zombam da ideia da pessoa reparar o pecado, ou seja, pedir perdão, se arrepender quando erra. Mas a boa vontade está no meio dos justos. Ou seja, os justos, eles têm consciência e reconhecem quando erra, né? Olha o que diz o comentário dessa Bíblia. A expiação real dos pecados era uma utopia para os homens que ofereciam sacrifícios de animais, apenas cobriam o pecado. A expiação real dos pecados era uma utopia para os homens que ofereciam sacrifícios. Por isso, riam de quem cria na expiação futura dos pecados, como foi o caso dos amigos de Jó. Então, como era através de um animal, a pessoa pecava, ia até o sacerdote, chegava lá a fazer uma oração na cabeça do animal, eles sacrificavam o animal e ali era a expiação dos pecados, ou seja, estava perdoado temporariamente. Por isso que eles riam, porque não é que não valia, mas era só por aquilo ali, só por aquele momento. Depois que Jesus veio, ele teve a expiação para sempre, né? Ele pagou todos os pecados de uma vez só. Olha só o 10, o que diz: o coração conhece a sua própria amargura, mas nenhum estranho se intrometerá na sua alegria. Olha o que diz aqui: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa compartilhar a sua alegria. Ninguém compartilha alegria com estranho, nem com inimigos. O coração sabe por quem foi ferido, mas sabe que depois da amargura vem a alegria. E somente os amigos participam deste dia. Então, os amigos é com quem você divide a sua alegria, né? O versículo fala que nenhum estranho se intrometerá na alegria, mas só aqueles com quem você realmente quer dividir a alegria. É aqueles que também você divide a amargura, né? A Bíblia fala, tem um versículo que fala que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então, e na alegria ninguém interrompe, nenhum estranho interrompe. Você não divide a sua alegria com nenhum estranho, nem com o inimigo. Olha o 11, o que diz: a casa dos ímpios será derribada, mas a tenda dos retos florescerá. A casa dos ímpios será
destruída, mas a tenda dos justos florescerá. A casa dos ímpios é edificada na areia. O coelho é mais sábio por construir a sua casa na penha. Não importa se o ímpio tem casa e o justo tem uma simples tenda. Então não interessa se a do ímpio é uma casa e a do justo é apenas uma tenda. A casa dos ímpios serão derribadas, mas a tenda dos retos florescerá. Então, a casa do justo florescerá porque tem a bênção do Senhor, porque tem paz, porque tem tranquilidade, né? Lá em Salmo 1, a Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro, né, que dará o seu fruto ao seu tempo, né? Então, é isso aqui. Quando você está plantado, enraizado, quando você tem raízes, quando você tem estrutura, não interessa o que aconteça, mas você sempre florescerá. Você não será abalado, né, com os vendavais que vêm durante a vida, que é normal. E é interessante lembrar do bambu chinês, né, que ele fica anos, 5 anos, se eu não me engano, crescendo para baixo. E depois daquele período de estruturação, aquele período de criar raízes, aí ele começa a crescer para cima. E ele chega, se eu não me engano, a 30 metros. Eu não lembro agora, estudei faz um tempo já. E quando o vento bate, ele deita, vem até quase o chão, depois ele volta, continua de pé. Então, aqui fala, ó, a tenda dos retos florescerá, né? A casa do ímpio será derrubada. Por que será derrubada? Porque não tem estrutura, né? Mas a do justo, mesmo que seja uma tenda, florescerá. Mesmo que não seja uma casa, mas aquele pouco que ele tem é bem estruturado. Amém? Vamos mais à frente, o 12. Há caminho que ao homem parece reto, mas o seu fim conduz à morte. O versículo é muito conhecido, esse provérbio é muito conhecido. Há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Olha só, o homem ímpio ou soberbo estabelece a sua própria retidão, segundo os seus próprios padrões de santidade, independentemente dos mandamentos de Deus. O seu fim é morte. Isso aqui eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Eu estava pedindo a Deus uma resposta de uma situação. E um dia eu estava à noite, aqui num bairro da cidade, voltando para casa, e eu ouvi uma voz falando esse provérbio para mim. Estava orando, andando, né, à noite, e eu falei, Senhor, se realmente esse negócio é da sua vontade, me responda, não me deixe enganado, né? E eu escutei uma voz no meu ouvido. Isso aí já é coisa de fé, né? Quem acredita. Falou assim, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é de morte. E ali eu até assustei, assim, mas tomei a decisão naquele dia e desisti do que eu ia fazer, né? Mudei a rota, mudei de caminho. Então, nós precisamos entender que há caminho que para nós, que aos nossos olhos parece direito, mas o fim dele é de morte. E graças a Deus por isso, né? Tomei uma decisão diferente. Não entrei por aquele caminho, porque entendi que para mim seria
um caminho ruim, uma decisão ruim. Olha só o que diz o 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Até no seu riso, o escarnecedor terá dor no coração, pois no fim da sua alegria haverá tristeza. Aqui fala do escarnecedor. Ali fala, o coração pode sofrer. Olha o comentário. A ilusória alegria do escarnecedor que faz os outros rirem da vergonha daquele que, contra quem escarnece, denuncia a sua dor, a qual esconde de todos. Então, fala que o escarnecedor, ele faz todo mundo rir para esconder a dor que ele mesmo está sentindo, né? Olha só, mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Porque um riso é uma alegria momentânea, né? Porque a verdadeira alegria e a verdadeira paz nós só podemos encontrar em Deus, em Jesus. Essa é a realidade. Então, até no seu riso, o escarnecedor terá dor no coração, pois o fim da sua alegria haverá tristeza. Amém? Eu quero terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Amanhã a gente continua, embora eu tenha pulado aí um dia sim, um dia não, mas a ideia é gravar um vídeo todo dia. É que final do ano agora está meio corrido, mas mesmo assim estou encontrando tempo de vir fazer um vídeo para vocês. Todo dia aprender um pouco mais. Eu estou aprendendo também um pouco mais dos provérbios de Salomão. Que Deus os abençoe. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, faça um comentário. Assim que possível eu vou estar respondendo aí. E que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.